Com a participação de ministros, intelectuais e representantes do movimento negro, a Conferência da Diáspora Africana nas Américas vai ser aberta amanhã, quinta-feira, aqui em Salvador. Vai reunir na capital baiana chefes de Estado e representantes de países da África, das Américas e do Caribe. A gente vai saber mais detalhes sobre esse evento, conversando agora com a secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, Ângela Guimarães, conosco mais uma vez aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, secretária. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais um dia, né? A gente sempre que tem as agendas aí, as ações promovidas pela CEPROME, tem o prazer de estar aqui na Tarde FM. Pois é, a Bahia, penso, um privilégio receber essa conferência da diáspora africana nas Américas. Ainda mais a Bahia que tem essa forte conexão histórica, cultural com a África. Agora, um estado que ainda enfrenta desafios significativos, não em termos de desigualdade racial. Como é que a CEPROME pode utilizar um evento como esse, uma conferência da diáspora africana nas Américas, para impulsionar políticas públicas que, de fato, possam reduzir essas desigualdades, hein, secretária? Bom, primeiro eu queria, assim, viajar um pouquinho no tempo aqui com vocês, né? Já que vocês me dão essa liberdade, Jefferson e Ernesto. A Bahia, ela tem uma tradição muito grande de acolher esses grandes eventos de relação com os países africanos e da diáspora, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho no tempo, tem um evento marcante na nossa história, que é o 2º Congresso Mundial das Tradições dos Orixás, protagonizado pela nossa ancestral e eterna Mãe Estela de Oxóssi, onde, em 1983, onde foi apresentado um manifesto problematizando e questionando essa ideia corrente do sincretismo religioso como forma de normatização da presença e do estabelecimento das religiões de matriz africana aqui. Naquele contexto, Mãe Estela e Reginaldo Prandi diziam que foi uma estratégia utilizada no período da escravidão, mas que não precisava mais ser. Que as nossas religiões de matriz africanas, no Brasil, na Bahia, tinham que se apresentar do jeito que elas de fato são, né? Com sua ritualística, com suas cores, com suas vestes, com suas autoridades religiosas sendo respeitadas, porque outras autoridades religiosas das religiões hegemônicas o eram e ainda o são. E ali foi um marco muito importante, chamou a atenção do mundo inteiro, porque teve representação de diversas autoridades civis e religiosas do continente africano e da diáspora, porque esse era um tema comum, né? Aquela circunstância. De lá para cá, se sucederam diversos eventos, né? Em 2006, a Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora. Em 2013, a Bienal de Jovens Criadores da CPLP, que reuniu também uma juventude dos países africanos de língua portuguesa, mais Timor-Leste, além de Portugal. Ano passado nós realizamos um colóquio Conexões Bahia e África, onde recebemos 17 embaixadores africanos, representando 54 países do continente, e esses eventos todos, né, ao longo da nossa história. E eu quero marcar aqui que em 83 eu tive presente no Centro de Convenções da Bahia. Eu tinha só 2 anos de idade, mas tem uma foto, tem um registro lá, e isso ficou muito forte assim na minha memória. Você conta quando você falou aqui. Não, eu tenho 4.3, muito bem resolvida, certo? E assim, muito feliz, assim, né, de ter presenciado esses momentos, assim, na nossa trajetória. Então, todo esse contexto dessas atividades, desses congressos, desses encontros, desses eventos, sem contar o forte fluxo de relação propiciado pelos nossos blocos afro, que de fato são, assim, né, os precursores de estabelecer uma relação de troca, de reconhecimento, de visitas constantes ao continente africano, coloca a Bahia num lugar assim muito privilegiado, né, dessas discussões, de fazer parte como protagonista dessas discussões, né? De fato, o que a gente discute é um passado comum, né, onde o processo de repartição do continente africano, do colonialismo, do escravismo nas Américas marcou a nossa história, mas a gente não se prende a um passado, né? A gente quer dizer o seguinte, estamos diante dos desafios do século XXI, e o continente africano ele quer se inserir junto ao Brasil e aos países em desenvolvimento como protagonista na nova ordem global, né? Você imagina o que é, num tabuleiro de quase 200 países, 54 simplesmente, por serem do continente africano, não são considerados.
Então isso é muito grave, isso é a prova viva das permanências do racismo, da permanência das ideias neocolonialistas. Que temas mais sensíveis devem ser discutidos durante essa conferência? Fico aqui imaginando, por exemplo, reparações históricas, Sim. políticas afirmativas e temas que não devem resultar num consenso imediato. Sim em divergências, não? Sim, e as divergências são um caminho, né, para a construção de unidade. Mas eu creio que nesse grupo que vem, que são os países africanos, mais os países da diáspora nas Américas, o espaço é um espaço de promoção de convergências, né? Então, os temas são panafricanismo, memória, reparação, restituição, reconstrução. Todos eles fazem parte de uma agenda de desenvolvimento, pensando em futuro, e que nós queremos problematizar o seguinte: os países afetados pelo colonialismo, os países afetados pelo escravismo, os países que foram deixados de lado nesse tabuleiro, né, do desenvolvimento global, né? Na verdade, os países que foram explorados para poder a gente ter países centrais do capitalismo, a riqueza europeia, dos países do G20, dos milionários, dos bilionários e trilhardários do mundo. Então, essa ordem é insustentável. É insustentável do ponto de vista ambiental, porque a degradação da vida no planeta já dá sinais assim gravíssimos. É impensável a continuidade dele do ponto de vista da fome, porque entre 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 1 bilhão passam fome, né? É impensável do ponto de vista da manutenção de uma lógica neocolonialista, porque nós temos, tanto nas Américas, e não é à toa, não é, Ernesto, que os países da América Latina são sempre alvo de golpes e contragolpes e reversões. A gente está vendo a situação da Venezuela aí atualmente. E os países africanos, eles são potentes do ponto de vista das riquezas naturais, por exemplo, né? Vamos ver aqui a Nigéria. É um dos grandes produtores de petróleo, mas não tem uma indústria forte como o Brasil tem com a Petrobras. E o quanto o povo brasileiro lutou para ter uma Petrobras soberana, nacional, pública. Luta para não perder também. Luta para não Agora, perder. Eu queria te perguntar, Ângela, sobre isso. Você tem a pauta da reparação, que a gente pode resumir nessa palavra, todo a dívida, né? Sim, que a dívida principalmente histórica. os países desenvolvidos têm com os países africanos, com os países latinos, com todos que foram colonizados, como você falou bem. Agora, você fala no olhar para o futuro. Isso significa falar também de desenvolvimento, falar de economia. Sim. Né, falar das relações diplomáticas e comerciais Sul-Sul. Sim, exatamente. Está exatamente nesse âmbito. E o G20 está chamando essa discussão também. Eu sei que a Fundação sim. Palmares está organizando exatamente essa pauta, um documento que vai chegar para a discussão do G20. A gente não resolveu o problema da reparação, é evidente, vamos precisar isso, infelizmente, de muito tempo, mas como é que a gente dá o salto para, sem esquecer e sem passar o pano sobre quem praticou iniquidades, né, para enriquecer, como é que a gente mantém essa discussão, mas ao mesmo tempo faz pactos comerciais, faz negociações entre países para garantir a condição para que a reparação de fato aconteça, com distribuição de grana e aproveitamento das riquezas desses países pelos seus povos, né? Claro. Primeiro, assim, que a gente sabe que a inserção nesse tabuleiro geopolítico global, ela tanto mais é eficaz se você tiver em bloco, né? Reunir um conjunto de interesses de vários países. Então, um pouco o papel dessa nossa conferência regional da diáspora africana nas Américas, né? Construir consensos a partir desse bloco dos países africanos com os países que foram afetados pela escravidão e tem uma diáspora forte nas Américas. Esse documento que vai ser elaborado é um documento que vai ser apresentado no 9º Congresso da União Africana, que acontece em Lomé, no Togo, em 29 de outubro a 2 de novembro. O Brasil, por seu turno, de 4 a 9 de novembro, acolhe a reunião temática sobre cultura, sustentabilidade e justiça social do G20. Então, o próprio presidente brasileiro, Lula, ele tem sido um porta-voz, né? Lula é esse líder político que a gente não tem nem como mensurar o papel e a importância histórica de Lula, né? Então, Lula tem defendido isso, né? Sem deixar de olhar para o passado, porque tudo que foi feito no passado determina o que nós somos no presente, né? Mas quais compromissos podem ser assumidos agora para que daqui para frente essa ordem global não seja tão injusta, né? Então, quando Lula defende, por exemplo, a criação de um organismo de desenvolvimento sustentável, ODS 18,
de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, ele está dizendo, não adianta continuar distribuindo riqueza do jeito que a gente sempre distribuiu, que a gente vai continuar promovendo iniquidades. Ou concentrando riqueza, como sempre concentrou. Concentrando e favorecendo os mesmos e prejudicando os mesmos. Então é um chamado também. Quando ele fala de que os sistemas tributários dos países em desenvolvimento têm que ser diferenciados, ou quando ele fala que é necessário um grande pacto em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável, ou quando nós falamos aqui que há muitas trocas comerciais, há muitas trocas no âmbito da ciência e tecnologia, há muitas trocas, não só nos laços culturais que já são dados, né, reconhecidos, mas da transferência de tecnologia, de experiências que o Brasil tem, né? Se você for pegar a história do Brasil, é o começo do século XX, né? Aquele primeiro sopro ali de industrialização que fez com que a gente resistisse a todos esses ventos perversos que passaram aqui, 21 anos de ditadura, depois 6 anos de obscurantismo aí, depois do golpe de 2016 e os 4 anos do inelegível. Então o Brasil tem algumas empresas públicas fortes que resistiram a tudo isso e que são experiências possíveis e desejáveis para os países do continente africano, por exemplo. Porque não adianta você ter o petróleo bruto se o refino é feito fora, se as melhorias, os derivados são feitos fora, e você tem que ficar nessa relação de dependência o tempo todo, tendo que comprar esses produtos oriundos, né, de uma riqueza natural que você tem. Isso valeria para tudo, né? Quando a gente olha para as potencialidades do continente africano, a gente vê que, de fato, é necessário que esses países sejam inseridos nessa discussão global numa outra lógica para que a gente pactue um futuro comum, que não seja esse futuro de guerra. Eu acho que é uma demarcação importante que a gente quer dizer aqui, né? Nós precisamos de um futuro de paz, de compreensão, de cooperação multilateral, de cooperação sul-sul entre as nações, porque a lógica do imperialismo, a lógica do neocolonialismo não nos serve. O que é que nós estamos vendo aí? Disputas, né, territoriais, disputas de mercado levado até a sua máxima potência, não importando o que fique para trás. É só ver a relação de quase 60 anos de Israel com a Palestina, é só a gente ver agora essa situação de Rússia e Ucrânia. Então, esse tipo de ordem não nos interessa. Não é a vocação do mundo, não é a forma de inserção dos países africanos e da diáspora africana nas Américas. É uma outra ordem possível, em outras palavras. Ângela Guimarães, secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, CEPROME, conversando conosco sobre a Conferência da Diáspora Africana nas Américas, que vai ser aberta amanhã, quinta-feira, em Salvador. E temas quentes previstos para essa conferência. Sucesso na realização do evento e muito obrigado pela sua disponibilidade, secretária. Seja sempre bem-vinda conosco, bom dia e até uma próxima. Para mim, um prazer grande a Bahia estar recebendo, né? Amparada aí nos seus quase 18 anos de implementação de uma agenda de política de promoção da igualdade racial, de ter tido a primeira universidade do Norte e Nordeste a implementar as cotas e de conseguir contribuir, né, nesse debate que é local, que é nacional, mas que também é global, por memória, por reparação, por reconstituição, por restituição e por reconstrução. A gente acredita, assim, que um outro mundo é possível. 8h51 agora.